versículo de João, pastor Ramon, a Bíblia diz que Jesus vai preparar a Páscoa e chamando o seu discípulo para uma grande ceia. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, minha pastora, que neste versículo de João, capítulo 3, o verso 10, a Bíblia diz que Jesus, aleluia, preparando essa ceia, ele pega uma vasilha com água e pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui, meus irmãos, eu vejo o primeiro ser lavado por Jesus. Jesus agora vai chamar Tiago, e lavando os pés de Tiago, ele vai chamar outro discípulo, aleluia. Esse discípulo é João, e ele terminando de lavar os pés de João, aleluia, ele chama André, e a Bíblia diz que terminando de lavar os pés de André, ele chama João, aleluia. E quando ele está lavando os pés do discípulo, e a Bíblia diz que terminando de lavar os pés desses homens, e ali se encontrava um homem por nome de Simão Pedro. Agora vai chegar a vez de Simão Pedro, mas Pedro, aleluia, vai se negar a deixar Jesus lavar os seus pés, aleluia. E Pedro vai responder: mestre, vai lavar os pés a mim? Não deixarei lavar os meus pés. Jesus, ao ouvir isto, repreende Pedro, dizendo: Pedro, se tu não deixar lavar os pés, tu não terás parte comigo no reino de Deus. E Pedro ouviu isso, minha pastora, vai ficar maravilhado. Por quê? Porque a única coisa que ele não queria perder era o reino de Deus. E ele disse: Senhor, não lave somente os pés, mas lave também a cabeça, lava a mão, lava o corpo todo, aleluia. Mas Jesus olhando e responde: Pedro, só necessita do nosso Senhor. E Jesus ainda continua falando para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo aqui tu não compreende, mas tu vai compreender o que eu estou fazendo. Sabe que o Espírito Santo está falando para mim e para você que ele já está trabalhando a nosso favor nesta noite, e nós não estamos compreendendo o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar no meio da tua família. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava ali realizando o ato de humilhação, ensinando para o discípulo que nós temos que diminuir. Jesus estava ensinando que ele tem que crescer e nós diminuir a cada vez mais. Ali, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que havia uma tradução judaica. Que tradução é essa, missionário? Que o dono da casa, quando ia receber um convidado na sua casa,
ele deixava o mordomo na porta, e aquele mordomo ia ficar responsável para lavar os pés daquele que ia entrar na casa. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A lavagem dos pés significa purificação. A lavagem dos pés significa humilhação. A lavagem dos pés significa amor. Oh, Espírito Santo. E o Senhor está dizendo nessa noite, aleluia, é tempo de se humilhar, missionária. É tempo de se humilhar, aleluia. Porque os tempos, irmão, está passando e Jesus já está à porta para buscar o seu povo. Eu imagino Deus dando a ordem para os anjos. Isso aqui eu prego na rua. Eu imagino os anjos dando a ordem. Deus dando a ordem para os anjos. Perdão. Deus dando a ordem para os anjos preparar a foice, porque grande vai ser a colheita. Por isso que a palavra está sendo pregada. É tempo de se humilhar, é tempo de ter humildade, é tempo de diminuir e deixar Ele crescer nas nossas vidas. Amém? Bate palma para Jesus. Aleluia. Quero dar a oportunidade nessa noite, pastor Luiz, em nome de Jesus. Deus conta, ele é surdo. É. Pastor Luiz. Tem que falar lá pertinho dele lá, que você não escutou. Ele é surdo, hein?